Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso, novamente aqui trocando uma ideia com vocês. Bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito de um assunto legal, mas antes eu vou pedir que, por gentileza, caso você não seja inscrito, considere aí fazer a sua inscrição. Por gentileza, compartilhe esse vídeo, deixe aí seu like ou seu dislike, tá? Para dar uma impulsionada no canal. Esse é um canal com vídeos com conteúdo de história e alguns de sociologia, tá bom? E de vez em quando alguns assuntos que fazem parte aí do nosso dia a dia, como esse que eu vou tratar com vocês agora, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Curte, compartilhe e comente. Fique à vontade para fazer seu comentário. Lembrando apenas para que você, por gentileza, seja educado nos comentários, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Eu ainda estou fazendo alguns testes com relação a essa utilização toda aí desses instrumentos para gravar vídeos, então, antes de mais nada, eu já peço desculpas aí, caso aconteça alguma falha no meio do caminho, tá? Eu deixei no vídeo anterior, falando sobre a Inquisição Católica, né, um comentário fixado, e aqui eu vou também fazer a correção, tá? Eu havia dito que Martim Lutero ele era um padre dominicano, quando na verdade ele era padre agostiniano, tá? Então eu já coloquei lá no comentário fixado no vídeo a correção e peço desculpas pela falha, tá? Até porque boa parte do que eu apresento para vocês é daquilo que eu vou estudando e naturalmente vai ter coisas que eu vou acabar esquecendo, porque eu sou professor de história e a história, como ela é muita coisa para a gente estudar, tem coisas que eu vou acabar não lembrando, tá? Mas eu, assim que eu percebi que eu estou errado, né, me disseram que eu estava equivocado e até agradeço a pessoa que me corrigiu, porque eu também não tinha me atentado. Depois eu fui olhar e falei, realmente eu me confundi, né, eu errei, então tá aqui a minha ressalva com relação a isso, tá? Então, o tema que nós vamos conversar hoje é sobre o impacto das religiões nas sociedades, tá? E por que isso é importante? Bom, vamos lá. Primeiro, é bom a gente colocar alguns parâmetros aqui que nós vamos seguir nesse nosso bate-papo, que pode até durar um pouquinho mais de 30 minutos, porque são assuntos que requerem de nós, tá? Tanto eu que estou apresentando para vocês, como de vocês que estão me assistindo, um pouquinho de entendimento, um pouquinho de paciência, um pouquinho de fugir de lugar comum e fugir de questões que são, de certa forma, subjetivas, ou seja, aquilo que interessa somente a você ou somente a mim, tá bom? Subjetividade, ela existe e a gente respeita a subjetividade, porém ela não pode se tornar objetiva na relação com outras pessoas, tá? Boa parte do que eu estou falando aqui com vocês foi de uma pesquisa que eu fiz. Por quê? Eu coloquei uma enquete no canal, tá? Não foi muita gente que votou, mas os votos foram significantes. Agradeço aí o pessoal que participou. E eles queriam trocar uma ideia a respeito desse tema, né? De como que a religião ela influencia a sociedade, né? Seja de forma benéfica ou adversa com relação a incorporação de tudo aquilo que a gente entende como religião numa sociedade, tá? Então, esse aqui é o resultado da enquete. Agradeço aos que participaram, tá? E se eu colocar uma outra, caso você queira ali participar, sinta-se à vontade, eu vou ficar muito grato com isso. Pois bem, vamos lá. Nas minhas pesquisas, eu vou deixar as referências todas na descrição do vídeo. Vai ser legal o assunto a respeito de um autor. O nome dele é Clifford Geertz, tá? Ele nasceu em 1926 e faleceu em 2006. E ele ele escreveu um livro com muitos artigos desse livro, tá? Muitos capítulos, que é A Interpretação das Culturas. E quem quiser adquirir, não sei se ainda está à venda, não cheguei a pesquisar a respeito da venda do livro, mas o livro é A Interpretação das Culturas, né? O autor Clifford Geertz. Ele é da editora LTC de 2008, tá bom? Essa editora é uma editora fluminense, tá? Então, caso você tenha interesse aí em dar uma olhada nesse livro, eu acho que deve ser uma boa pedida, até porque, querendo ou não, Clifford Geertz, ele era um antropólogo e ele percebia que havia um certo problema quando se falava de antropologia da religião,
porque a boa parte das informações que ele percebeu que havia dentro da sociedade, o entendimento de como a religião funcionava, estava muito restrito aos períodos entre guerras e após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então ele meio que passa a fazer uma pesquisa em cima disso tudo, e o resultado dessa pesquisa foi aí esse capítulo do livro, né, que é a religião como um sistema cultural, a religião como sistema cultural, que foi parte aí do que eu li e que a gente vai trocar uma ideia hoje, tá? Então, vamos lá. Segundo o Clifford Geertz, e é isso que eu vou colocar para que a gente possa trocar uma ideia agora, e eu coloquei uma colinha aqui do lado, por isso que eu estou lendo aqui, tá? Então vocês vão ver que eu vou estar desviando meu olhar. A religião, ela surge como uma resposta a um tríplice desafio. Primeiro, perplexidade diante da falta de explicações, e aí nesse ponto você pode ver explicações das mais variadas, né? Com relação a coisas que acontecem na natureza e que, como nós não encontramos a explicação, a resposta é sempre aquela, a vontade de um ser divino, a vontade de um Deus ou de alguns deuses, tá bom? O sofrimento e dor insuportável, principalmente quando a gente perde um ente querido, né? A gente sabe que a morte, ela é um fato, ela vai acontecer, tá? Todos nós que estamos aqui trocando ideia, vai chegar um dia em que a gente não vai mais estar aqui. Porém, como nós temos a consciência de entender que isso vai acontecer com a gente fica preocupado. E outro detalhe, a gente se apega tanto aos nossos entes, né? Sejam pais, avós, mães, tios, seja lá qual parente for, e quando, infelizmente, ele não fica mais com a gente, ou seja, ele falece, existe essa dor, a dor da perda, porque, pensa bem, você nunca mais vai ver essa pessoa. Tá? Então a religião ela tenta explicar isso, e algumas religiões tentam inclusive manter contato com essas pessoas depois que elas partem, né? No caso aí religiões como por exemplo o espiritismo, tá? Nesse caso talvez até o kardecista. E também o paradoxo ético obstinado, ou seja, você olha muita injustiça no mundo e não consegue entender como é que esse seu Deus ou esses seus deuses permitem que essas injustiças ainda aconteçam. Então a religião ela tenta dar uma explicação para isso, segundo o Clifford Geertz. Tá? Ela vem justamente para explicar para nós por que essas coisas acontecem, né? Por que nós não temos explicação para tudo, não tem resposta para tudo, por que nós sofremos demais e qual seria o alívio para esse sofrimento e por que nós vemos essas injustiças, tá? E, de novo, o Clifford ele está vendo como que a religião ela transforma a vida do homem dentro da sociedade, tá? Até porque a antropologia, dentro das ciências sociais, ela é uma área que vai estudar a ação do homem na sociedade, tá? Enquanto a sociologia estuda a sociedade como um todo, a antropologia estuda como que o homem vive nessa sociedade, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, tá? Ele vai dizer que há um padrão de significados e que são transmitidos historicamente, que são incorporados por símbolos, tá? Sistemas de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas, dos meios na quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Então esse é o texto dele, tá? Aspas aí para ele, crédito para ele, pro Clifford Geertz. Então vamos entender tudo isso, né? O que são então esses significados? A gente pode entender esses significados como uma espécie de relações que o homem tem dentro do seu estilo de vida particular, que vai ser o ethos, tá? E a metafísica específica, que vai ser a visão de mundo. Então, como eu vejo a minha vida e como eu vejo o mundo à minha volta, isso tudo vai ter símbolos que vão me dar esse significado, tá? E esses símbolos a gente pode entender como, por exemplo, os símbolos religiosos, tá? Sejam livros sagrados, sejam regras da religião, sejam dogmas religiosos, sejam líderes religiosos, tá? Então, tudo isso vai ser desenvolvido dentro de um conceito de sociedade e a partir dessa sociedade, com esses símbolos, essas coisas, então, vão tomar corpo, tá? Então, o símbolo seria o quê? Um objeto, um ato, um acontecimento ou uma qualidade. E tudo isso vai ser o quê? Um caminho para uma concepção, tá? Uma concepção geral.
né, que seria um modelo de concepção geral de tudo aquilo que a gente entende como a vida religiosa na nossa sociedade, e um modelo para as disposições que nós teremos dentro dessa religiosidade, dentro dessa sociedade, tá? Como, por exemplo, eu sigo regras de uma determinada instituição religiosa. Então, a partir da concepção geral dessas regras, tá? Eu estou disposto a tomar certas atitudes porque fazem parte dessa regra, tá bom? Quer ver? Vamos dar um exemplo. Supondo que um católico, ele tem normas a seguir por conta da religião, como, por exemplo, o preceito de ir à missa, que se torna obrigatório para um católico, a oração do rosário, né, ou de partes do rosário, que aí são chamados de terço, a veneração a santos, o respeito e a veneração à Virgem Maria. Então, tudo isso, né, são símbolos que, dentro da concepção geral da religião, faz com que o cara tenha, né, esse cara que segue essa religião, esse cara católico, essa moça católica, tenha a disposição para realizar esses atos. Então, ele aprende assim: sendo eu católico, se eu ir à missa, eu terei a vantagem de comungar. Se eu me confessar, eu vou poder me comungar. Se eu rezar o terço, aumenta as minhas chances de ir para o céu, tá? Ou coisas desse tipo. No caso de uma religião protestante, falando só da cristandade, a mesma coisa. Na religião judaica também. Preceitos, orações, leituras. Do islamismo, a mesma coisa, tá? O budismo, ainda que a gente não considere religião, né, até o próprio budismo fala que não é uma religião, é uma filosofia de vida, ainda assim existe dentro do budismo certas regras que são seguidas, que tornam essa pessoa disposta a certas atitudes dentro daquilo que ela entende como religião. Tá bom até agora? Tranquilo? Tá? Então, esse sistema, né, essa congruência de símbolos farão, então, esse modelo de concepção geral e esse modelo para disposições para os atos das pessoas, tá? Então, o homem, no geral, né, segundo o Gertz, ele é dependente de símbolos, né, e de sistemas simbólicos. Isso garante para ele uma razão de ser, uma razão de existir. Se a gente for pensar numa sociedade brasileira religiosa, em alguns pontos conservadoras em costumes, tá? Não estou dizendo conservadorismo de privilégios, tá? Estou dizendo conservadorismo de costumes. Esses costumes, ou seja, são concepções que dão para o cara a disposição de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o casamento, a relação sexual só após o casamento, ou uma espécie de não aceitação de normas que eles considerariam diferentes da norma geral relacionada a gênero. O que mais? O fato de eu ir a um culto, né? Falando dos protestantes, o fato de eu ir a um culto porque tal pastor vai estar nesse culto, eu participar de eventos que acontecem nessa igreja porque esses eventos podem me garantir prosperidade econômica. Então, tudo isso, esses símbolos, faz com que o cara tenha essa sensação de pertencimento, e a partir dessa sensação de pertencimento, né, ele possa falar: pô, finalmente eu sou alguém, finalmente eu sou reconhecido. E a gente sabe, a gente percebe isso, né? Por exemplo, igrejas que têm celebridades, né? Algumas igrejas que têm ali algumas celebridades, e essas celebridades meio que são chamariz para que mais pessoas façam parte dessa igreja. Existem muitas aí, né? Eu não vou citar nenhuma, até para não dar problema, porque senão a pessoa vai pensar que eu estou falando mal, tá? E aqui, de novo, a gente não tá... Eu, pelo menos, não estou dando opinião, eu estou falando dentro daquilo que eu estudei. Se você também ter a mente aberta aí para poder entender o que eu estou dizendo, com certeza a gente vai aí ter um papo legal, tá? Então, quando a gente tem rituais mais elaborados, eles definem essa consciência espiritual. Então, seja uma missa, no caso dos católicos, um culto, no caso dos protestantes, né, uma reunião ali que é feita, e tudo que vai acontecer dentro desse local de culto, né, ou desse local de missa, a forma como aquilo é elaborado, né, aquilo serve como como que o mecanismo religioso ele adquire essa autoridade. Eu vou àquela missa porque o padre lá
ele tem um sermão muito bom, né? Ou o padre fala coisas que são interessantes, aí eu vou àquele culto porque milagres acontecem nele. Então, quanto mais elaborado for o ritual, mais garante o quê? A autoridade a esse culto, né? Os famosos, né, os cultos de cura e libertação, né? Que também agora existem as missas de cura e libertação, ou então da prosperidade, a pessoa vai lá e adquire um objeto que é colocado lá, ele não é vendido, mas você dá uma contribuição para conseguir esse objeto. Então tudo isso faz com que aquele local adquira, né? Com que aquele culto adquira essa autoridade. Não, eu preciso ir lá porque lá é a garantia de que a minha existência vai fazer sentido. E é interessante a gente entender certas coisas, né? Então, os símbolos religiosos, dentro da sociedade, eles acabam tomando forma de senso comum, tá? Porque o senso comum seria, assim, um conjunto de regras que nós, né, seres humanos pertencentes a essa sociedade, fazemos porque nos disseram que fazendo isso seria mais viável, né? E é muito engraçado que o senso comum, ele também vai se alterando com o tempo. Por exemplo, até um tempo atrás era senso comum que se você comesse manga e tomasse leite, você passaria mal, né? Hoje a gente sabe que não é bem isso, existe uma explicação para essas coisas, né? Ou, por exemplo, né, o senso comum. Muitas pessoas acabam pensando, caramba, toda vez que eu saio de carro tem trânsito. Todas as pessoas que saem de carro vão enfrentar trânsito uma hora ou outra, tá? Então, o senso comum faz com que a gente pense essas coisas, tá? Então, quando a gente fala de religião, e nesse ponto eu estou falando de religião a partir do que o Gertz está falando, tá? Para nós, para que a gente possa entender. Mais para frente, a gente vai entender que a religião, ela é uma criação humana, tá? Sendo ela uma criação humana, ela veio justamente no intuito de explicar o mundo à nossa volta. Explicar como que a natureza funciona, como que a vida funciona, como que a vida surgiu, como que o universo surgiu. Algumas religiões falam isso, outras nem tanto. Explicações, a respeito da morte, tá? Por que a morte acontece, para onde que a gente vai depois que morre, ou para onde a gente não vai depois que morre, ou se existe algo depois da morte. Então são coisas que vão acontecendo na nossa vida e a religião tenta explicar isso, tá? E ela vai estar ligada, e aí vem um assunto que merece a nossa atenção, vai estar relacionado às dimensões sociais, econômicas, culturais, artísticas. Por quê? A religião, ela tem impacto na política, tá? Por exemplo, na Suméria, né, quando a gente tem a primeira ideia do que é uma religião, havia o templo e havia o palácio, né? No templo estaria o rei e no palácio, no templo, perdão, estaria o sacerdote e no palácio estaria o rei. Então lá, o rei no seu palácio, ele ordenaria a vida das pessoas, digamos assim, na parte física, né? Do trabalho, da colheita, de trazer os grãos, tudo mais, enquanto o sacerdote cuidaria da parte metafísica, ou seja, daquilo que estaria além daquilo que é o material, daquilo que é o físico, como orações, rezas, sacrifícios, cultos destinados à adoração a certas divindades. Então, quando há a união entre Estado e religião, a gente tem aquilo que serão as regras da sociedade, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, que nós somos colonizados por católicos, né? E mais para frente chegarão as religiões protestantes, além, obviamente, de judeus, de muçulmanos, de espíritas e por aí vai. Você vai perceber, né, caso você entenda isso, e caso você esteja contrário, tudo bem, tá? Você pode colocar no comentário, professor, não concordo com o senhor. Então você explica por que não concorda e tá tudo certo, tá? Lembrando que eu tô falando aqui do que eu estudei, tá bom? Não é opinião. A gente acaba percebendo que a religião, num dado momento, ela vai ditar regras que serão de cunho ético e moral, tá? Quer ver um exemplo? Aliás, um exemplo não, uma explicação. Eu explico para os meus alunos o seguinte, que ética é aquilo que te mandam fazer, tá? Moral é a sua escolha diante do que te mandaram fazer. Então você pode escolher fazer ou não aquilo que te mandaram fazer. E aí, se você tomar uma atitude que é contrária à ética, você vai ter uma atitude imoral, tá?
Se você tomar uma atitude que não tem nada a ver com a ética, é uma atitude amoral. Por exemplo, peguei meu carro e fui trabalhar. É amoral. Tá? Não tem nenhum problema nisso. Por exemplo, sou professor, né? Existe uma ética nos professores, né? Com relação ao relacionamento entre colegas de trabalho e entre alunos, que, por exemplo, um professor numa faculdade está namorando uma aluna. A aluna é maior, o professor é maior, ambos estão cuidando da própria vida. Eticamente pega mal, mas não é imoral, tá? Porque, querendo ou não, ambos são maiores, ambos cuidam da própria vida, ambos sabem o que estão fazendo. Se fosse, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental, isso já pegaria muito mal, porque além de antiético e imoral, seria também passível de punição dentro do Código Penal. Entendeu? A diferença de ética e moral, tá? É isso aí. Então, por exemplo, da política. Aqui no Brasil, nós temos no Brasil, na Câmara dos Deputados, aquilo que é chamado de bancada evangélica, tá? E como o próprio nome diz, é formado por pastores que se tornaram políticos. Então, esse pastor, ele conseguiu os votos através do quê? De propostas? Não, ele conseguiu o voto. Na maioria das vezes não, tá? Ele consegue o voto através dos seus fiéis, de ter um discurso que vai ao encontro daquilo que o fiel acredita. Lembra? Modelo de concepção geral para modelo para disposição a certos atos. Então, a pauta que eles terão serão pautas voltadas a preceitos morais cristãos, tá? E vai acabar tendo uma certa briga com a sociedade no geral, que não vai entender por que deputados / pastores querem criar leis que vão influenciar pessoas que não fazem parte da igreja deles, tá? E a gente vai ter essas discussões sempre, como, por exemplo, questões relacionadas à interrupção da gravidez, a descriminalização de certas drogas, tá? Que até então são ilícitas. Por exemplo, questões relacionadas à educação na escola, o que vai se ensinar dentro de uma escola, tá? Porque, assim, a educação é uma coisa que é o Estado que tem que cuidar. Mas existem escolas particulares que são escolas confessionais. Por exemplo, então existe o colégio adventista, existe colégio batista, existe colégio islâmico, existe colégio católico, existe colégio de inúmeras vertentes religiosas, e cada uma delas vai ter os seus preceitos ali, e de repente um deputado, se for eleito, ele pode trabalhar para que esses preceitos nessas escolas possam se espalhar para outras, tá? Como nós tivemos até um tempo atrás a ideia do homeschooling, ou seja, como havia um medo tremendo, né? E aí nesse ponto eu vi que pessoas católicas estavam falando a respeito disso, né? Havia grupos católicos que eram a favor do homeschooling. E por que eles eram a favor do homeschooling? Porque, segundo eles, as escolas doutrinavam os seus filhos, né, a se tornarem pessoas de espectro de esquerda, tá? Existe ainda, né, algo a se comprovar com relação a isso. Eu sei que eu leciono há 20 anos e eu posso dizer que foram poucas as vezes em que eu vi professores com discurso veementemente de esquerda ou de direita, tá? Eu vi professor sendo professor. Pode acontecer? Pode, tá? Só que a gente tem que pensar no seguinte, quem tem que cuidar disso é o legislador, tá? Mas o legislador, ele precisa pensar nisso em fatores que são para o bem da sociedade como um todo, tá? Então eu falei na política, né? Na educação eu acabei de falar também. Na arte, o que nós temos de influência religiosa na arte? Música, filme, teatro, tá? Qualquer coisa que você possa imaginar. Por exemplo, na Idade Média, a arte, ela existia, mas era uma coisa voltada exclusivamente à questão religiosa católica, cristã católica. Então nós tínhamos vitrais das igrejas muito bonitos, pinturas de cunho religioso. Quando vem o Renascimento, que aí a arte ela deixa de ser um pouquinho religiosa e ela passa
para uma questão mais secular, quando burgueses passam a gastar seu dinheirinho financiando artistas para que esses artistas pintem o quê? Aquilo que o burguês queria, porque o burguês estava pagando, tá? A igreja também vai fazer isso, tanto é que, né, a pintura da Capela Sistina, se eu não me engano, obra do Michelangelo, foi financiado pela igreja. Ele não fez porque ele era um católico fervoroso, ele fez porque ele recebeu para fazer aquilo, tá? A Capela Sistina lá, a Capela Sistina tem esse nome em homenagem ao Papa Sisto, tá? O que mais? Dentro da arquitetura, existe uma arquitetura típica que você percebe quando você olha para certas igrejas, você fala, essa é uma igreja católica, essa é uma mesquita, essa é uma sinagoga. Então a arquitetura também tem a ver com isso. Legislação, acabei de falar, né? O calvinismo, por exemplo, tá? Ele funcionava no início da seguinte forma: o presbítero, ele era o responsável por cuidar tanto da parte religiosa como da parte secular. Então era assim como se um local que fosse governado por um calvinista fosse um estado religioso, tá? Não uma teocracia, mas um estado religioso. Não é que Deus mandava as ordens lá e o pastor fazia, mas todas as regras que esse presbítero tomava em relação à sociedade vinham justamente do estudo da Bíblia, tá? Então havia essa questão também, tá? Normas éticas, como eu havia citado para vocês. Então a gente pode imaginar que a religião ou as religiões, elas têm sim um impacto muito forte dentro da sociedade. Onde que pode ficar o problema nisso, né? Onde que está a parte adversa nesse caso? A parte adversa, ela pode estar justamente em líderes religiosos que, se utilizando dos rituais, se utilizando dos símbolos, se utilizando dos sistemas simbólicos, ele faz com que esse fiel, esse crente, ele dependa tanto desses símbolos, tanto desse líder, tanto dessas regras, que ele passe a achar que ele tem que colocar essas regras para todos. E é aí que mora, entre aspas, é aí que mora o perigo. Por quê? Pode acontecer problemas de intolerância religiosa, né? Ou aqui no Brasil, como dizem muitas pessoas, e de novo, com todo respeito a todas, tá? Estou citando apenas o que citaram, do Brasil se tornar um evangelistão, onde regras religiosas protestantes sejam a norma para todos aqueles, inclusive os que não são evangélicos, tá? E isso pode ser um certo problema. Pode acontecer casos de violência, como nós tivemos há algum tempo atrás, de uma menina que levou uma pedrada na cabeça quando ela saía do terreiro do qual ela frequentava, porque ela era uma menina praticante do candomblé, e quem a atacou estava gritando palavras de ordem como Jesus está voltando, você vai para o inferno, coisas desse tipo. Ou, mais recente, uma professora, se não me falha a memória, no Distrito Federal, que após ela passar uma aula de cultura afro-brasileira e estava falando do rito africano do candomblé, ela recebeu pedradas de alunos, tá? Então a religião, ela pode também causar esse problema. A religião, ela é ruim como um todo? Não, ela não é ruim como um todo. Ela também tem as suas partes boas e precisam ser levadas em consideração. Como, por exemplo, instituições de caridades que são controladas por instituições religiosas. Então, por exemplo, nós temos dentro de igrejas protestantes movimentos que distribuem comida para pessoas em situação de rua. Nós temos instituições de caridade que vão tomar conta de orfanatos, que vão tomar conta de asilos, tá? Porque, querendo ou não, a nossa sociedade, ela não a sociedade como um todo, tá? Mas certos membros da nossa sociedade abandonam suas crianças, abandonam seus idosos. Então, essas instituições religiosas, elas fazem isso, tá? Professor, mas isso aí não precisa ser religioso. Eu sei, mas o assunto hoje é religião e qual é o impacto dela na sociedade, tá? Então, a gente precisa também tomar cuidado com certos valores que existem religiosos, e quando esses valores são colocados na sociedade secular, eles podem ser prejudiciais, tá? Por exemplo, existe uma instituição religiosa que proíbe para os seus fiéis a transfusão de sangue, tá? Saiu aí uma decisão no Supremo Tribunal Federal que o adulto dessa religião
consciente, ele pode não querer, ele assina um documento e fala assim, ó, não, eu não quero receber sangue, se eu tiver que morrer, tá tudo certo. Já no caso das crianças, não, tá? Os menores, nesse caso, o médico que decide. Até um tempo atrás isso não existia. Então, muitas crianças acabaram perdendo a vida por conta disso, tá? Porque não receberam sangue porque precisavam e acabavam falecendo, tá? Muitos membros dessa religião comemoram como fosse uma vitória o fato deles poder escolher não querer continuar vivendo, porque a religião dele diz que sangue não pode ser transfundido entre pessoas. E o que a gente pode fazer, né? Lembra? A religião, ela é um sistema de símbolos. Então, ele acredita que esse símbolo, ou seja, o não receber o sangue, lembra? Concepção geral, modelo para disposição. Qual é a disposição? Não receber o sangue. Nós temos religiões que a pessoa não trabalha em determinado dia da semana, como, por exemplo, os judeus, que é o mais conhecido, que não trabalham aos sábados. Nós temos também os adventistas do sétimo dia, os batistas do sétimo dia. São exemplos que eu posso passar para vocês aí. O que pode acontecer com ele? Ele pode perder o emprego, porque querendo ou não, né, se a empresa obriga ele a trabalhar o sábado e ele não quer trabalhar, sendo um patrão, o patrão pode simplesmente dispensar essa pessoa porque ela não trabalha ao sábado. Pode ser injusto, mas não é ilegal, até porque a pessoa ela pode ser respeitada na sua religião desde que ela não fuja de certos compromissos. Por exemplo, no alistamento militar, as testemunhas de Jeová têm uma certa restrição, por exemplo, jovens que completam 18 anos têm que se alistar. Só que o testemunho de Jeová já vai lá falando que ele não vai servir, ele cumpre com a obrigação de se alistar, mas ele não serve. Por quê? Porque a Constituição permite que ele faça isso. Porém, existe uma coisa dentro lá. É o seguinte, aqui na lista está dizendo que você tem que servir, só que como você não vai servir porque você é testemunho de Jeová, então você vai ter que fazer um outro tipo de serviço. Agora, se ele não fizer esse serviço, aí sim pode dar problema. Por quê? Porque ele está tendo problema com o Estado. Beleza? Então nós temos, por exemplo, no Brasil, a ideia do Estado laico. E Estado laico significa que a religião não se mete nos assuntos do Estado e o Estado não se mete nos assuntos da religião. Mas é Brasil. E a gente sabe que o Estado laico nosso é uma linha muito fininha, né? A divisão entre Estado laico e religião se metendo em um e outro são coisas que são extremamente fininhas, tá? Eu peço desculpa se sair algum barulhinho aí, porque eu deixei meu WhatsApp ligado aqui. Pronto, já desliguei. E aí, se aparecer um barulhinho, a gente resolve isso, tá? Por quê? Lembra? Nós temos bancadas evangélicas, nós temos uma população pautada em valores morais e éticos judaico-cristãos. Então vai ter muita coisa que vai fazer parte da legislação brasileira que é influenciada justamente por essas questões religiosas, tá? Agora, a religião, ela também pode promover alguns benefícios para os seus fiéis, tá? Como, por exemplo, acesso a determinados serviços que são dados por essas instituições. E aí vai ter um problema, né? Se você não faz parte dessa instituição, você não tem acesso a esse benefício. Então aí já fica um pouco complicado, tá? Agora falando do outro assunto que faz parte do nosso tema, né? Falando do impacto da religião na sociedade. Quando Karl Marx ele vai ali dizer, de certa forma, que a religião é o ópio do povo, ele está fazendo uma crítica no tempo dele, tá? Se hoje você acreditar, pensar, opinar a respeito disso, de que realmente a religião ela serve como uma espécie de elemento enebriante para a população, tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum você pensar isso. Mas por que ele pensou isso naquela época? Vamos lá. Karl Marx, ele era de família judaica, tá? E o pai dele teve muito trabalho, muita dificuldade para conseguir trabalho, justamente porque ele era judeu. Então, naquela época, não dava um emprego para ele por ele ser judeu. E isso impactou muito Karl Marx. Karl Marx falou, meu pai é judeu, não consegue emprego só porque é judeu. Meu pai é inteligente, meu pai é safo, meu pai consegue fazer as coisas. Mas ele não consegue emprego porque ele é judeu. Então ele falou, então quer dizer que a religião vai fazer com que a pessoa não consiga nada na vida? É isso, então? Isso pode acontecer também, tá? Então a gente pode imaginar que
a religião ela vai acabar, de certa forma, prejudicando a pessoa no que diz respeito à sua vida material. Uma pessoa que está numa igreja e acaba entregando lá ofertas e dízimos a ponto dela ficar pobre. Ou uma pessoa religiosa que acredita que atacar determinado lugar é a vontade do Deus no qual ela acredita. Também tem isso. Ou uma pessoa que, ao ver outra de religião diferente, agride essa pessoa ou a ofende. Também é uma coisa que a gente pode imaginar como impacto na sociedade, tá? A ideia principal é que a religião ela deva apenas participar da vida íntima da pessoa, pelo menos é o que seria mais viável acontecer. Mas não é isso que acontece, tá? Em muitos casos, a pessoa externa a sua religiosidade e isso pode, de certa forma, prejudicá-la. Tá? Por quê? Porque pode ser que o outro lado não respeite. Por quê? Porque a religião dele é diferente. Ah, professor, mas e se a pessoa não acreditar em nada, se ele for ateu? Existem ateus que até então vivem a vida deles de forma tranquila e existem ateus que acabam militando na causa ateísta. Que acha que qualquer forma de religião é errada e que o religioso ele não deveria ser religioso, de que o livro sagrado que ele segue é uma sucessão de mentiras e de temas que causam mais mal do que bem, e vai vive esse embate, tá? Por quê? Porque ninguém vai dar o braço a torcer. O ateu não vai entender que o religioso, ele quer ser religioso, e o religioso não entende que o ateu não quer ser religioso. Então vai ter essa briga. E eu já participei de algumas lives no YouTube em que havia essa briga, né? Em que um cara que estava lá conversando, ele era ateu, e ele acabava discutindo com a pessoa que era religiosa, dizendo que a religião do cara não servia para nada. Então, eu acho que nesse ponto, aí eu acho, tá? Nesse ponto agora vai ser achismo meu, tá bom? Então, se eu tiver errado, tudo bem, você pode discordar de mim a partir desse ponto, tá? Eu acho, enquanto cidadão, que a religião ou a não religião, ela deve ser tratada no foro íntimo, sabe? Militância nem sempre é uma coisa boa, sabe? Principalmente se você milita por coisas que são extremamente subjetivas, como, por exemplo, a religião, né? Porque olha que legal, o professor Mário Sérgio Cortella, ele disse uma frase que foi muito legal e eu achei muito interessante o que ele disse. Ele falou assim, ó, Deus, ele é improvável, mas ele não é impossível. É que ainda até agora ninguém conseguiu provar a existência ou a não existência desse Deus. Nesse caso, de qual Deus nós estamos falando? Do Deus judaico-cristão. Por quê? Porque o Brasil é de maioria cristã, tá? Que teve... A gente fala judaico-cristão por quê? Porque houve uma compilação dos antigos livros que são da comunidade judaica com os livros que são da comunidade cristã. Daí surgiu a Bíblia Sagrada, que os cristãos leem, tá bom? E eu tô falando de novo na condição de professor, tá? Só para vocês entenderem. Esse livro tá certo, tá errado? Não vou aqui julgar nada a respeito disso, mas eles seguem isso, lembra? Símbolos. Esse símbolo, a Bíblia, garante que a pessoa que a tem uma razão para existir, porque ela pega as suas regras em cima daquilo lá. Onde que pode acontecer o erro? Se ele pega aquelas regras que a princípio eram para um povo de um outro local e de muito tempo atrás, tá? Ele pega essas regras e tenta aplicar hoje dentro da sociedade como um todo. Então tem coisas ali que se você ler, você fala, pô, não tem como eu fazer isso hoje em dia, porque se eu fizer isso vai me dar problema, tá? Mas tá no livro. E é justamente isso que as pessoas que até então não têm nenhuma crença vão questionar o que tem a crença. Mas tá escrito que faz isso, você concorda? Você discorda? Mas se você discorda, por que você segue? Então são temas que as discussões bate-pronto, elas não vão trazer resultado. Uma live no YouTube não vai trazer resultado. Até porque a religião, sendo ela uma criação humana, ela está nas sociedades humanas desde quando os homens se juntaram em sociedade, tá? Desde quando os primeiros amontoados de gente formaram cidades. E essas cidades formaram países, que formaram impérios. Então a religião ela vai estar sempre ligada nisso. Se você não tem religião, tudo bem. Eu acho que faz parte do processo você não querer acreditar.
E ninguém tem que te obrigar a acreditar em alguma coisa se você não acredita. E o inverso também. Se a pessoa acredita, talvez o que não acredita deveria pensar melhor em querer forçar o cara a não acreditar também. Onde que vai estar o problema? Quando esses dois caras, tanto que crê quanto que não crê, se tornarem violentos. E aí é prejudicial para a sociedade. Por isso que existem outras leis que vão garantir que isso não aconteça. Como, por exemplo, eu não posso praticar intolerância religiosa, tá? E agora, por que isso aconteceu? Porque a nossa sociedade muito plural abrange inúmeras religiões. E olha só o impacto da religião na sociedade. Essas muitas religiões começaram a brigar entre si. Então precisou o legislador garantir que essas brigas não acontecessem mais. Então, por força de lei, religiosos não podem brigar no Brasil. Porque se eles brigarem, a lei pode ser aplicada sobre eles, tá? Bom, eu vou deixar, como eu falei para vocês, as referências de onde eu pesquisei, tá? Eu espero que esse videozinho curto tenha atendido às expectativas. Fique à vontade para fazer algum comentário, de repente a gente pode falar um pouco mais a respeito desse tema, tá? Agradeço por estar comigo aí nesses um pouquinho mais de 40 minutos, quando a gente está trocando essa ideia. Curta o vídeo ou não curta, tá? Compartilhe, deixe seu comentário sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona. Eu desejo a você tudo de bom, tá? Eu espero que esse assunto tenha aí agradado as pessoas que votaram nele. E a gente se vê numa próxima. É isso, um abraço.